Capítulo 8. Não acredite em derrota. Se você está pensando pensamentos de derrota, peço-lhe para se livrar de tais pensamentos, pois, como você acha que a derrota você tende a obtê-lo, adotar a atitude eu não acredito em derrota. Eu quero dizer-lhe sobre algumas pessoas que colocaram essa filosofia em prática com excelentes resultados e deve explicar as técnicas e fórmulas que eles usaram com tanto sucesso. Se você ler estes incidentes com cuidado e ponderação e crer como eles fizeram e pensar positivamente e colocar essas técnicas em operação, você também pode superar derrotas que neste momento pode parecer inevitável. Espero que você não é como um homem obstáculo, de quem me foi dito. Ele foi chamado um homem obstáculo, porque independentemente de qualquer sugestão foi avançada, sua mente imediatamente foi para todos os obstáculos possíveis em relação a ele. Mas ele encontrou seu jogo e aprendeu uma lição que ajudou a mudar a sua atitude negativa. Ela surgiu da seguinte maneira: os diretores da sua empresa tinham um projeto em estudo que envolveu despesa considerável e alguns perigos definitivos, bem como as possibilidades de sucesso. Nas discussões sobre este empreendimento, o homem obstáculo invariavelmente dizer, e sempre com um ar acadêmico, invariavelmente este tipo age sábio, provavelmente um disfarce para sentimentos dúvida internos. Agora só um momento. Vamos considerar os obstáculos envolvidos. Outro homem que disse muito pouco, mas que era respeitado por seus colegas por sua capacidade e realizações e de uma certa qualidade indomável que o caracterizava, atualmente falou e perguntou: por que você sempre enfatizar os obstáculos nesta proposição, em vez das possibilidades? Porque respondeu o homem obstáculo, para ser um inteligente deve sempre ser realista. E é um facto que existem certos obstáculos definitivos em relação a este projeto. Que atitude você tomaria em relação a esses obstáculos? Posso perguntar. O outro homem, sem hesitação, respondeu: que atitude eu pegaria em direção a esses obstáculos? Por que eu só iria removê-los, isso é tudo, e então eu iria esquecê-los. Mas disse o homem obstáculo que é mais fácil dizer do que fazer. Você diz que iria removê-los e em seguida, você iria esquecê-los. Posso perguntar se você tem qualquer técnica para a remoção de obstáculos e para esquecer-lhes que o resto de nós nunca descobriu? Um lento sorriso surgiu no rosto do outro homem como ele disse: filho, eu passei toda a minha obstáculos removendo vida e eu ainda nunca vi um que não pôde ser removido desde que você teve suficiente fé e coragem e estavam dispostos a trabalhar. Desde que você quer saber como ele é feito, eu vou te mostrar. Ele então enfiou a mão no bolso e tirou sua carteira. Sob a janela exíngua foi um cartão no qual foram escritas algumas palavras. Ele empurrou a carteira sobre a mesa e disse: não, filho, ler isso. Essa é a minha fórmula, e não me dão a canção é a dança que não quer trabalhar. Eu sei melhor da experiência. O homem obstáculo pegou a carteira e com um olhar estranho em seu rosto, ler as palavras para si mesmo. Leia-os em voz alta, incitou o dono da carteira. Isto é o que ele leu em voz lenta, duvidoso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O dono da carteira colocá-lo de volta no bolso e disse: eu viveram um longo tempo e tenho enfrentado muitas dificuldades no meu tempo. Mas há poder naquelas palavras reais do poder e com eles você pode remover qualquer obstáculo. Ele disse isso com confiança e todo mundo sabia que ele quis dizer isso.
Esta positividade, juntamente com os fatos de sua experiência que foram conhecidos de todos, pois ele era um homem notável que superar muitas dificuldades, e por causa do fato adicional de que ele não estava em nenhum sentido santinho, fez suas palavras convincentes para os homens ao redor da mesa. De qualquer forma, não se falou mais. Negativo. O projeto foi colocado em operação e, apesar das dificuldades e riscos, acabou com sucesso. A técnica utilizada por este homem é baseada no fato primário sobre um obstáculo que é não tenha medo dele. Prática acreditando que Deus está com você e que em combinação com Ele você tem o poder de lidar com isso. Então a primeira coisa a fazer sobre um obstáculo é simplesmente levantar-se a ele e não reclamar ou lamentar sobre ele, mas francamente atacá-lo. Não vá rastejando ao longo da vida em suas mãos e joelhos meia derrotados. Levante-se a seus obstáculos e fazer algo sobre eles. Você vai descobrir que eles não têm metade da força que você acha que eles têm. Um amigo na Inglaterra me mandou um livro de Winston Churchill, Direito, Máximas e Reflexões. Neste livro, Churchill fala da Tudor, general britânico que comandou uma divisão do Exército Britânico, que enfrentou o grande assalto alemão em março de 1918. As chances eram fortemente contra ele, mas o general Tudor sabia como enfrentar um obstáculo aparentemente imóveis, invencível. Seu método era simples. Ele apenas se levantou e deixou o obstáculo quebrar nele e ele, por sua vez, quebrou o obstáculo. Aqui está o que Churchill disse sobre General Tudor. Esta é uma grande frase e ela está cheia de poder. A impressão que tive de Tudor era de um pegue-ferro, cravada no solo congelado e imóvel. General Tudor sabia como enfrentar um obstáculo. Apenas enfrentá-lo, isso é tudo, e não ceder sob ele, e ele vai finalmente quebrar, você vai quebrá-lo. Algo tem que quebrar, e não vai ser você, será o obstáculo. Você pode fazer isso quando você tem fé, fé em Deus e fé em si mesmo. A fé é a principal qualidade que você precisa. É o suficiente. Na verdade, é mais do que suficiente. Use essa fórmula que o empresário sugeriu e você irá desenvolver este tipo de poderosa fé em Deus e em si mesmo. Você vai aprender a conhecer a si mesmo, sua própria capacidade, o seu poder de fazer coisas, para o grau em que suas mudanças de atitudes de negativo para positivo toque domínio virá a você. Então, com certeza, você pode dizer para si mesmo, sob toda e qualquer circunstância, e dizer isso: eu não acredito em derrota. Tome a história de Gonzalez, que ganhou o campeonato nacional de tênis há alguns anos atrás em uma batalha esgotante. Ele tinha sido praticamente desconhecida, e por causa do tempo molhado ele não tinha sido capaz de aperfeiçoar seu jogo antes do torneio. O escritor de esportes de um jornal metropolitano, na análise Gonzalez, disse que havia certos defeitos em suas técnicas, e deu-a como sua opinião de que provavelmente maiores campeões tinha jogado nas quadras. No entanto, ele creditou Gonzalez com um saque maravilhosa e um voleio hábil. Mas o fator que ganhou o campeonato, disse o escritor, foi seu poder de permanência e ainda o fato de que ele nunca foi derrotado pelas vicissitudes desanimadoras do jogo. Essa é uma das linhas mais sutis que eu já li em qualquer história esportes. Ele nunca foi derrotado pelas vicissitudes desanimadoras do jogo. Isso significa: não é verdade que quando o jogo parecia ir contra ele não deixou o desânimo fluência dentro, nem pensamentos negativos dominar e assim perder o poder necessário para vencer.
Esta qualidade mental e espiritual feito a esse homem um campeão. Ele foi capaz de enfrentar obstáculos para enfrentá-los e superá-los. Suprimentos fé poder de permanência. Ele contém dinâmica para manter uma frente quando as coisas é difícil. Qualquer pessoa pode continuar quando o curso é bom, mas algum ingrediente extra é necessário para que você possa continuar lutando quando parece que tudo está contra você. É um grande segredo que de nunca ser derrotados pelas vicissitudes desanimadores do jogo. Você pode contrariar, mas você não sabe as minhas circunstâncias. Eu estou em uma situação diferente do que ninguém e estou tanto para baixo como um ser humano pode chegar. Nesse caso, você tem sorte, porque se você é tanto para baixo como você pode chegar lá mais abaixo você pode ir. Há apenas uma direção que você pode tomar a partir desta posição, e que é para cima. Portanto, sua situação é bastante encorajador. No entanto, eu adverti-lo a não tomar a atitude que você está em uma situação em que ninguém jamais esteve antes. Não existe tal situação. Praticamente falando, existem apenas algumas histórias humanas e todas elas foram promulgadas anteriormente. Este é um fato que você nunca deve esquecer. Existem pessoas que superaram todas as situações difíceis concebível, mesmo aquele em que você se encontra e que lhe parece absolutamente impossível. Assim foi que parece alguns outros, mas eles encontraram uma saída, um caminho longo, uma passagem. Uma das ilustrações mais inspiradoras deste ato é a história de Amos Parrish, que por 2 vezes a cada ano reúne centenas de principais executivos de lojas de departamentos, especialistas de estilo em 2 grandes clínicas realizadas no Grand Ballroom do Waldorf Astoria Hotel em Nova York. Nessas clínicas, Sr. Parrish dá conselhos aos comerciantes, seus associados sobre as tendências empresariais, em mercadorias, em métodos de venda e outros assuntos importantes para a condução de seus negócios. Tendo assistido a uma série de clínicas, no entanto, estou convencido de que os maiores valores Sr. Parrish transmite aos seus clientes são coragem e pensamento positivo, uma profunda crença em si mesmos e a confiança de que eles podem superar todas as dificuldades. Ele parece um exemplo vivo de que a filosofia que ele ensina, como o menino que estava doente. Além disso, ele gaguejou. Ele era sensível e uma vítima de um complexo de inferioridade. Pensava-se que ele não viveria por causa de sua condição física enfraquecida. Mas um dia Amos Parrish teve uma experiência espiritual. Fé amanheceu em sua mente, e desde então ele sabia que com a ajuda de Deus e a utilização dos seus próprios poderes ele poderia alcançar. Ele desenvolveu uma ideia única de serviço para homens de negócios, e assim altamente que eles classificá-lo de que eles estão dispostos a pagar altas taxas para participar de uma sessão de 2 dias, 2 vezes por ano, sob a sabedoria de negócios. Inspiração de Amos Parrish. Para mim, é uma experiência comovente para se sentar com esse grande multidão em um salão do hotel e ouvir AP, como é carinhosamente chamado, falar pensamento positivo aos empresários e mulheres importantes. Às vezes, ele tem a maior dificuldade com sua gagueira, mas ele nunca é desencorajado. Ele se refere a ele francamente e com um senso de humor. Um dia, por exemplo, ele estava tentando dizer a palavra Cadillac. Ele tentou várias vezes e não foi capaz de tirá-lo, e finalmente falou com um esforço poderoso. Então ele comentou: "Eu não posso mesmo dizer CCC Cadillac, muito menos comprar um."
O público caiu na gargalhada, mas observou que eles olhou para ele com carinho escrito em seus rostos. Todo mundo deixa uma reunião na qual ele fala com a convicção de que eles também pode transformar seus obstáculos em ativos.